O que é a corrupção? Corrupção é tratada muitas vezes e apresentada como se fosse um desvio pessoal, individual. Embora, obviamente, o corrupto haja individualmente muitas vezes e precise ser responsabilizado pelos seus atos, a corrupção é mais do que isso. A corrupção é uma forma de governar. A corrupção é uma forma de governar sem transparência, sem participação popular. A corrupção é uma forma de governar absolutamente oposta aos princípios republicanos. Curioso o jogo de palavras, né? Os princípios republicanos, aqueles que defendem a coisa pública, que defendem que o bem público deve estar acima dos bens e dos interesses privados dos governantes, né? O oposto disso é a corrupção. E nós hoje estamos analisando o início de um processo de impeachment de um prefeito que governa a cidade em nome de um partido chamado Republicanos. A corrupção, como sistema, como forma de governo, deixa a cidade mais cara, deixa a cidade mais desigual, porque o desvio do dinheiro público para fins não públicos, ele significa menos educação, menos saúde, menos direitos. É disso que se trata e por isso que a corrupção precisa ser um problema enfrentado por todos enquanto sociedade. De um lado, a responsabilização daqueles que cometem atos corruptos, tanto os corruptores quanto os corrompidos. De outro, as próprias instituições que precisam se aperfeiçoar para evitar novos casos de corrupção no futuro. Se a gente tivesse tempo nessa sessão, mas não temos, nós poderíamos passar horas e horas e horas falando dos diversos casos, denúncias e questões que o nosso mandato e outros mandatos, certamente, apresentamos ao longo dos 4 anos sobre a administração Crivella. De uma certa medida, nessa denúncia que apareceu do QG da propina, muita coisa está lá. Né? Camarotes da Sapucaí, nós fizemos uma CPI dos camarotes. Contratos superfaturados, e nós, na CPI das enchentes, falamos sobre esses contratos. Licitações conduzidas, direcionadas, e nós falamos disso o tempo inteiro. Transportes, vinculações e interesses privados na questão dos transportes. Contratos e contratações fraudulentas, quantos requerimentos de informação nós não fizemos, inclusive sobre esses do 1746. Há várias denúncias, recomendações, determinações e sugestões nos relatórios de contas do Tribunal de Contas do município, que nós o tempo inteiro alertamos, mas a maior parte dos vereadores preferiu ignorar e seguir adiante, aprovando as contas do prefeito. A gente alertou sobre tudo isso. A gente alertou sobre o contrato. Como disse o vereador Hinaldo no início da sessão, foram várias as CPIs, porque os indícios foram se multiplicando. Não há mais como esconder da população a incompetência corrupta que foi o governo Crivella. É um governo, como disse meu companheiro de bancada, Leonel Brizola, sem marca positiva, né, Brizola? Porque marcas negativas existem a rodo. E a gente segue vendo elas se sucederem. Não é uma questão de perseguição, o governo Crivella tinha maioria como o governo anterior, e o governo anterior tinha também muitas coisas a respeito dele e que nós do PSOL denunciamos muitas vezes. Mas o que acontece nessa situação é de que está tudo escancarado. E agora não está mais escancarado apenas num único lugar da prefeitura. Não é apenas o gabinete do prefeito que contrata cargos comissionados para intimidar a imprensa. É corrupção no sentido mais conhecido da palavra em todos os cantos do governo. O tal do Rafael Alves, patrocinador e financiador da campanha do Crivella, parece que foi beneficiado em vários lugares. E aí o problema há provas evidentes do conhecimento, da participação, da subserviência até do prefeito Crivella a esta figura, a este empresário envolvido com doleiro, com lavagem de dinheiro, gente. E se durante 4 anos, apesar das insistentes denúncias, lembranças, reclamações que a gente foi fazendo, esta Câmara se comportou aqui tentando controlar as CPIs de acolá, tentando indicar para cá e para lá, né?
Não fez, se a Câmara não fez o seu dever de casa, não vai fazer agora, quando está tudo tão evidente, não vai seguir se omitindo. E eu quero dizer que se seguir se omitindo agora é seguir acobertando esse tipo de prática que torna a cidade mais cara, que torna a cidade mais desigual, que nega direitos à população. Cuidar das pessoas estando na prefeitura é cuidar do dinheiro público, é cuidar para que as instituições públicas cumpram sua função pública. Não é aceitar que contratos superfaturados, licitações direcionadas, toma lá da cá. Chega, gente. A Câmara precisa dizer que não vai mais uma vez acobertar o prefeito em troca de cargos. E não venha me dizer que isso não está acontecendo, porque aqueles vereadores que tiveram a coragem de votar contra o impeachment e que tinham cargos do prefeito foram penalizados, vingados. Olha que absurdo, isso é uma admissão de culpa. Isso é uma admissão de que esse governo não consegue se sustentar se não estiver distribuindo cargos para que os senhores e senhoras votem com eles. E até quando os senhores vão se rebaixar a essa situação? Até quando ter cargos no governo é suficiente para acobertar indícios tão fortes? E aí eu quero dizer claramente para terminar. Aqui nós não estamos condenando o prefeito. Nós estamos dizendo que a Câmara tem que investigar o prefeito. Se ele tem tanta certeza de que não tem nada, venha se defender da Câmara. Olha, mesmo durante o período eleitoral, imagina os holofotes sobre o prefeito, conseguindo aqui dizer, olha, não, nada disso aqui que o Doleiro denunciou, nada disso que o Rafael Alves falou, nada disso que a Globo noticiou é verdade. O Ministério Público aqui está tendo que reconhecer que estava errado. Que melhor campanha eleitoral será essa para o Crivella que não seja ele provar sua inocência numa comissão de impeachment, numa comissão processante? Portanto, que cada vereador agora tenha a honra dos votos que o elegeu, porque vocês não foram eleitos pelos cargos que tem na prefeitura. Honrem os seus votos. Admitam o processo do impeachment. Aceitem que a gente inicie a investigação. É responsabilidade da Câmara fazer isso. Que a gente hoje possa dar a resposta que deveríamos ter dado há meses atrás. Só resta ao governo dizer, mas está no final do mandato, está perto da eleição. Pois é. E está no final da eleição e nem aí, está no final do mandato, nem aí a gente vai conseguir dar o sinal que precisa ser dito? A gente vai seguir acobertando? Não. Vamos aceitar o pedido de impeachment. Obrigado, senhor presidente.